Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos abrindo aqui, pela sua TV Natal, mais um programa Giro Geral desta segunda-feira. Lembrando que todas as sextas-feiras, aqui pela sua TV Natal, às 22 horas, nós temos o reprise do nosso Giro Geral, tá certo? 22 horas. E o nosso programa inédito todas as segundas, a partir das 21 horas. Olha, no programa de hoje, no quadro Gente do Rádio, eu tenho a presença do nosso Ricardo Rossi. Ricardo Rossi, que é do time da 95 FM, e vai conversar comigo falando de tudo aí sobre a sua vida no rádio, como foi que começou, as dificuldades e as vitórias, evidentemente, também do grande comunicador Ricardo Rossi. E no segundo bloco, eu tenho o quadro Balanço do Futebol do Rio Grande do Norte, com o nosso Silvio José. Ele vai falar de tudo que aconteceu no nosso futebol na semana passada, tá certo? E também eu trago hoje, no último dia 7 de setembro, nós tivemos o Comboio da Independência, né? Promovido aí pelo Clube Gugel Natal. E você vai ver algumas imagens aí dessa comemoração dos gugeleiros, tá certo? Dentro aqui do nosso Giro Geral. E encerrando o programa, o pistoleiro do amor, José Orlando, vai encerrar o nosso programa, tá bom? Então, combinado. Mas vamos agora para o quadro Gente do Rádio, com o nosso Ricardo Rossi. Ok, minha gente, chegamos para o Gente do Rádio, no nosso Giro Geral aqui na sua TV Natal. E hoje eu tenho a alegria, né, de receber nessa nossa sala virtual, a qual toda segunda-feira nós trazemos um grande nome do nosso rádio. E hoje, aquele cara que tem um vozeirão, que Natal conhece, ou melhor, a noite natalense conhece. Meu amigo, meu grande amigo, meu irmão, Ricardo Rossi. Ô Ricardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Gente do Rádio. Grande Joãozinho, eu que agradeço o convite, é uma honra estar participando com você aí do Giro Geral, na TV Natal. Já vi passar aí grandes nomes do rádio, pessoas assim especiais para nós, né? Pessoas importantes, professores. E eu sou o cara que me sinto honrado pelo convite que você me fez em estar participando aí do seu programa nessa edição maravilhosa. Ô, rapaz, que alegria. Alegria mesmo. E outra coisa, não é fácil você conseguir falar com o nosso Ricardo, né, Ricardo? Porque está de férias lá na 95 FM, e aí nós conseguimos aí uma brechinha para falar com esse grande ícone do rádio do Rio Grande do Norte. Para mim, eu sou fã dele, ele sabe disso, porque além de ser um grande profissional, é uma figura humana realmente espetacular. E só quem convive com o nosso Ricardo Rossi sabe quem é ele. Olha, Ricardo, como foi que tudo começou no rádio, rapaz? Quem foi que te descobriu? Ou você foi atrás de uma oportunidade no rádio do Rio Grande do Norte? Ricardo, que não é potiguar, Ricardo é carioca, mas entrou no rádio aqui em Natal. Como foi que tudo começou, Ricardo? Joãozinho, isso foi em 1900 e Coca-Cola, hein? Faz tempo, muito tempo.
Na realidade, a paixão pelo rádio vem desde criança, desde 7 anos, 8 anos de idade. Eu venho de uma família carioca que eles são cantores, né? Minha mãe cantava muito, minhas tias cantavam muito, e eles viveram muito aquela época da Jovem Guarda. Eu era criança e ainda me lembro, né? Do frisson e também das músicas daquela época, do rádio que minha avó tinha na sala. Ela tinha uma vitrola, né, que era um móvel, né? Na realidade era um 3 em 1, aquilo servia para tudo, né? E eu lembro dessa vitrola e eu ficava ali sentado diante daquela vitrola, ouvindo o rádio e ouvindo os discos dos cantores da época, como Paulo Sérgio, Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, enfim, tantos outros nomes aí fortes da Jovem Guarda. E eu ficava fascinado, assim, pensando, né, dentro de mim. Eu falei, poxa, eu queria tanto poder estar dentro dessa caixinha e estar fazendo isso, falando assim, dessa forma. E eu ficava encantado. Segundo a minha avó, ela me dizia que eu ficava horas e horas ali diante do rádio ouvindo os programas, né, que passavam naquela época, que eu não me lembro exatamente. E eu tenho um tio que ele é técnico em eletrônica e ele observou muito isso. Aí o que ele fez? Ele pegou uns caixotes de feira e ele fez um rádio. Ele fez um rádio com os caixotes. Ele trabalhou bem direitinho isso. E ele colocou um toca-disco, né, dentro desse caixote, um toca-disco com o microfone. Eu sei que ele deu o jeito dele lá na casa da minha avó, porque eu passava mais tempo na casa da minha avó, eu fui criado praticamente com ela. E quando cheguei lá, ele falou, você não queria trabalhar no rádio? Tá aí o rádio aí para você fazer o programa, apresentar o programa. Então aquilo ali para mim foi um fascínio, né? Ali foi a minha primeira vez no rádio, de fato. E eu comecei a brincar, né, com esse rádio que ele fez e com as músicas que a gente tocava no vinil naquela época. Era compacto, né? Eram os compactos. Enfim, então a paixão do rádio vem desde cedo. Realmente lá eu tinha 8, 9 anos de idade nessa época, né? E era fascinado pelo rádio. E eu fui incentivado exatamente pela minha família. Mas aí eu era criança, ainda não tinha a mudança da voz, né? Isso só veio acontecer depois, aos 13 anos de idade. Parece que eu tinha engolido um tweet, alguma coisa parecida. Porque, como eu te falei, eu venho de uma família de cantores. E na minha cabeça eu queria ser cantor também, né? Gostava do rádio, mas eu queria ser cantor. Mas, enfim, a voz mudou e isso não foi possível, né? E quanto ao ingresso do rádio no Rio de Janeiro, eu não tentei, porque naquela época, eu, primeiro que tinha as maiores feras do rádio do Rio de Janeiro, como você sabe muito bem, você conhece, Haroldo de Andrade, né, que comandava a Globo, comandou ali mais de 30 anos, primeiro lugar, AM. Rádio AM, primeiro lugar no Rio de Janeiro durante 30 anos, mais de 30 anos ele comandou. E em seguida vinha o programa do Valdir Vieira, saudoso Valdir Vieira, ele que iniciou um especial muito bacana dentro do seu programa que ia ao ar depois de meio-dia, que era o especial do Roberto Carlos. Naquela época, né, a galera toda era muito fã do Roberto, então trouxe uma audiência grande à Rádio Globo, né, através do Valdir Vieira. Enfim, aí tinha o Paulo Moreno na Rádio Tupi, aí tinha o Alberto Brizola também na 98, que fazia um programa romântico, se eu não me engano ele fazia o Good Times. Lembra do Good Times? Good Times, 98, lá no Rio. E eu pensava na seguinte forma, eu dizia, sem chance para o Ricardo Rossi, não tem chance. Eu estava no meio dessas feras, eu ficava meio desanimado e fui deixando o rádio, assim, um pouquinho lá no cantinho, esperando uma oportunidade, quem sabe. Mas no Rio de Janeiro não aconteceu, porque eu realmente não fui atrás. Eu não procurei rádio no Rio de Janeiro. Isso veio acontecer aqui no Rio Grande do Norte, quando eu cheguei aqui. Mas a minha profissão aqui em Natal era totalmente diferente do que se podia ser, né, em relação ao rádio. Eu era motorista, eu era caminhoneiro, carreteiro, dirigindo carreta, caminhão e ônibus. Eu fui motorista de ônibus aqui na cidade. Mas a paixão pelo rádio continuava no sangue, entendeu? Continuava no sangue mesmo.
né, Ricardo? O motorista, ele está sempre com o rádio ligado, né? Então, a paixão do Exatamente. rádio tem que continuar, não é verdade? Ô, Ricardo, vamos dar uma Oi. paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha aqui nesse primeiro bloco, porque tem muita gente curioso para saber como o Ricardo Rossi entrou no rádio, né? Então daqui a pouquinho vocês vão saber, né? Vamos deixar uma expectativa. É só um intervalozinho, é só a vinheta do jeito do rádio. Daqui a pouquinho voltamos. Voltamos ao segundo bloco. Hoje eu tenho a alegria de receber, né, o nosso querido Ricardo Rossi, ele que é o dono da noite lá na 95 FM, e ele vai agora falar. A expectativa é como é que o nosso Ricardo Rossi entrou no rádio. Quem descobriu o Ricardo Rossi? O Terceiro Dantas disse aqui, viu, Ricardo, que quem descobriu ele foi o Marco Antônio Gaúcho, né? Terceiro era vendedor de camisas lá na loja Seta, e quando disse o valor da camisa, o nosso Marco Antônio Gaúcho não caiu para trás, não foi com o valor da camisa, não, foi com a voz de Terceiro. E o nosso Ricardo Rossi, como foi que entrou no rádio? Rapaz, a minha entrada para o rádio foi até, eu diria, cômica, né? Mas Ah, foi muito bacana. Porque, na realidade, é o seguinte: antes de atuar como motorista aqui na cidade do Natal, embora eu já fosse motorista no Rio de Janeiro, eu trabalhei numa loja que vendia material agrícola, né? Ali na Ribeira, era a Cooperativa Central. hum. E tinha uma menina, que era secretária do chefe, ela tinha um radinho que ela usava lá no birô, e ela só ouvia Rádio 95. Só a 95. Ela era muito fã da 95. E eu, de quebra, que eu trabalhava perto dela, próximo a ela, eu ouvia a programação da 95 naquela época, me agradava muito, porque era uma rádio muito eclética, né? Não tocava só forró, eu não estava habituado com forró vindo do Rio de Janeiro. E eu comecei a gostar dessa rádio 95. Aí, quando foi um dia, ela estava completando aniversário, ela estava fazendo completando mais uma primavera, e ela pediu para mim: Ricardo Rossi, hoje é meu aniversário, me dá um presente, liga para a Rádio 95 e pede uma música e oferece para mim, que você tem uma voz tão bonita, você devia estar no rádio. Ela sempre me incentivava para ir para o rádio, né? Ah, Aí eu disse para ela, eu falei: poxa, mas caraca, fazer isso, ligar para a rádio para pedir música, isso eu não vou fazer não. E ela insistiu tanto que eu terminei ligando. E na época quem estava no horário era o Lugo Dias. Ele fazia a parte da tarde, né? Grande Lugo. ah, ah. E eu lembro que eu liguei, e quando eu liguei, quem atendeu a ligação foi a Vânia, telefonista, a nossa telefonista na época. E a Vânia achou que eu era locutor, né? Eu falei: não, eu não sou locutor. Ela: não, eu vou passar direto para o locutor do horário, que é o Lugo Dias. Aí passou a ligação pro Lugo, e quando eu Ah, conversei com o Lugo valorizou muito, falou: cara, você é locutor de rádio, você está me enganando. Eu falei: não, meu irmão, não sou locutor de rádio. Eu gosto do rádio, mas não sou locutor. Eu estou ligando para pedir uma música, para você oferecer para fulana. Ela está completando mais uma primavera hoje. Aí você aproveita, parabeniza ela e toca a música e diz que a gente está mandando aquele abraço. Aí ele falou: não, você vai entrar ao vivo comigo. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu não quero entrar ao vivo. Não, você vai entrar ao vivo comigo e tal. Aí ele fez aquela coisa e me colocou ao vivo. O cara era doido. ah, Aí ele foi e me colocou. Quando ele me colocou ao vivo, ele valorizou essa participação, me perguntou se eu queria trabalhar no rádio, e eu disse para ele que era um sonho desde criança, mas, enfim, que eu já estava trabalhando e o rádio era algo que estava no meu sangue, independente de estar diante do microfone ou não. E ele falou: cara, eu vou fazer o seguinte: você não desliga o telefone, fica aí que eu vou conversar com você em off. Eu, beleza, eu esperei, né? Então aí ele fez, enalteceu ainda mais a minha voz no ar, tocou a música, parabenizou a menina, e em off nós conversamos. Ele falou: olha, você trabalha onde? Trabalho em tal canto. Ele falou: eu vou aí te ver.
eu vou aí conhecer você, cara. Eu falei, pô, o cara vai vir aqui me conhecer, cara. E ele foi. Ele foi lá no meu trabalho, chegou lá perguntando por mim, e eu não o conhecia pessoalmente, fisicamente eu não sabia quem era. Quando ele falou, eu identifiquei a voz do Luke, ele tem uma voz muito bonita. E quando eu falei, ele também me identificou e falou, pronto, a gente almoçou juntos. E ele perguntou, cara, você não quer trabalhar no rádio? Eu falei, cara, eu quero, mas acho que é complicado, é difícil. Ele falou, não, vou te apresentar um cara, e esse cara vai te dar uma força e ele vai abrir um espaço para você. Aí o Lugo foi e me apresentou ao Miguel Weber, né? Na época, Miguel comandava ali a 95, apresentava o programa. E o Miguel falou, cara, é o seguinte, você já trabalhou em rádio? Eu falei, não, nunca trabalhei. Ele falou, então é o seguinte, tu vai ter que fazer um estágio, você tem liberdade para fazer o estágio, vou falar com os meninos para te dar uma força, e você estagia, no momento eu não estou precisando de ninguém, mas quem sabe um dia, né, a gente venha a precisar e você está preparado para trabalhar. Aí eu falei, pô, obrigado, eu agradeci a oportunidade e fui estagiar na Rádio 95. E quem foi o meu professor, eu digo isso com todo orgulho e tenho o maior carinho por esse grande profissional, inclusive ele já passou, né, por aqui com você, o Alexandre. O Alexandre era um menino na época, e o Alex, prontamente, ele me ensinou tudo que se podia ensinar a alguém que estava ali para fazer um estágio de rádio. Né? E ele era um grande locutor, um grande comunicador, continua sendo um grande profissional. Ele sabia usar as vinhetas no tempo certo, a música no tempo certo, a fala no tempo certo, e eu ficava observando aquilo. Né? E olha que era capucheira. E era vinil ainda naquela época, era bolachão, né? Não era com essa tecnologia que a gente tem hoje. E o Alex dava um show, cara, dava um show. Então, ele me ensinou a operar o rádio. E eu fiquei lá, estagiando durante esse tempo. E quando eu aprendi, né, a parte da operação, aí eu me distanciei do rádio. Eu falei, eu vou me afastar, porque esse negócio de trabalhar em rádio é difícil, o cara não vai me chamar. E, enfim, eu vou tentar esquecer o rádio. E assim eu fiz. Me afastei mesmo de vez do rádio. E, na época, eu encontrei o Alexandro e ele me deu uma bronca muito grande. Ele, não, você tem que voltar. E pegou na minha orelha e falou, rapaz, você tem que voltar, você não pode desistir. E aí eu voltei de novo a estagiar. Aí foi quando encontrei o Herbert de Souza, né? Ele passou pela 95, grande Herbert. Aí o Herbert, ele me ouviu ainda no estágio ali e me levou e me apresentou ao Carlos Alberto. E o Carlos Alberto prontamente ouviu um trabalho meu que eu tinha gravado numa fita e falou, não, o garoto é bom, vamos trabalhar ele. E reuniu as pessoas lá, os funcionários dele que trabalhavam na parte de áudio. Aí falou, eu quero fita gravada com esse garoto, eu quero que ele faça um estágio e tal. Aí eu comecei a fazer um estágio na televisão. E passou algum tempo, eu deixei de fazer esse estágio e estava trabalhando como motorista de ônibus na época. E uma surpresa que eu tive foi chegar em casa do trabalho e encontrar o Ed Oliveira grande Ed. E o Lugo Dias. O Ed está... E o Lugo também. O Ed está na... E como ele sabia que foi o Lugo Dias que tinha me encontrado, que foi a primeira conversa, o primeiro papo, então ele convidou o Lugo para ir lá, até porque eu me tornei amigo do Lugo Dias, né? Antes de entrar no rádio, ele frequentava a minha casa, ele conheceu a minha família, a gente, na época, né, tomava uma cervejinha, um vinhozinho, aquele negócio todos juntos. E aí, enfim, aí o Ed veio com a notícia e o Lugo de que o Miguel estava precisando de um locutor na noite, um locutor romântico, e ele pensou em mim e me fez o convite. E acredite, eu recusei. Rapaz, foi mesmo. Eu recusei. Na mesma hora eu recusei. Eu falei, não, cara, você fala para o Miguel, diz para ele que eu agradeço muito aí
a oportunidade, ele ter lembrado de mim, mas eu já estou trabalhando e não vou deixar o certo pelo duvidoso, e é melhor que eu fique onde estou. Aí, na mesma hora, o Ed Oliveira me deu uma bronca. Ainda me lembro, o Ed chegou e falou: pô, cara, como é que você faz isso? Como é que você deixa para lá seu sonho, pô? É o sonho de todo cara que quer ser radialista, ser convidado para trabalhar, fazer um horário e você está jogando seu sonho fora. Ele me deu uma bronca. Aí eu falei: cara, então vamos fazer o seguinte, liga para Miguel, conversa com ele. Eu não vou sair do meu trabalho, eu vou ficar no meu trabalho e posso fazer esse teste que o Miguel queria que eu fizesse, um teste na 95 durante algum tempo. Aí ele ligou para Miguel na mesma hora e nós conversamos e assim foi combinado. Eu permaneci trabalhando no ônibus como motorista e apresentava o programa Clube dos Namorados à noite. E o Miguel falou para mim: olha só, eu vou te dar um mês para você mostrar para a gente que você tem condições de ficar e assumir o horário. E eu, beleza, tranquilo. Aí fui apresentar o primeiro programa. Quem estava lá? Moniquinha. Eita! Essa voz sagrada, pessoa maravilhosa. A Moniquinha estava por lá, foi a minha primeira vez, costumo dizer, foi minha primeira vez com a Moniquinha, troca de horário, ela muito gentil, muito bacana, me tranquilizou, me deixou bem calmo, e estreiei na 95 exatamente nesse dia, foi no dia 1º de outubro, né? 1º de outubro, né? Vai fazer agora 23 anos. Enfim, com toda a história, você sabe, né, João? Né? Aquele nervosismo, mais tranquilo. Verdade. Eu gravava os programas que era para mim avaliar, para ver como é que eu estava, aquela coisa toda. Mas o Miguel tinha me dado o prazo de um mês. Eita. De um mês. Uma semana ele mandou me chamar. Uma semana ele pediu para mim lá na TV Ponta Negra. E ele queria falar comigo, Dona Miriam. Ô, Ricardo, vamos dar só uma pausa aí, deixando a expectativa os nossos amigos aqui do nosso Giro Geral da TV Natal. O que foi que Miguel Weber, Dona Miriam e Companhia Limitada falou para o Ricardo Rossi? Vamos deixar a galera na expectativa, rapaz. Tem que ser assim. Vamos para uma vinhetazinha do nosso giro, do nosso quadro Gente do Rádio. Daqui a pouquinho voltamos. Valeu. Muito bem, chegamos para o terceiro bloco aqui do nossa entrevista, nosso bate-papo com o nosso querido Ricardo Rossi. Ricardo, aí a expectativa agora, né? Você foi chamado lá na TV Ponta Negra para falar com o Miguel Weber, com Dona Miriam e com a família Souza toda, né? E como foi esse papo aí, para saber se o Ricardo continuava na Rádio 95 ou não? Como foi, Ricardo? Imagine aí o coração como é que não ficou, né? Recebi a ligação dizendo que o Miguel Weber queria conversar comigo na TV Ponta Negra e ele tinha combinado comigo que só iria conversar comigo depois de um mês, né? Era o teste que eu ia fazer, um mês de locução na 95 e com uma semana ele manda me chamar. E eu passei, assim, esses momentos até chegar a hora da reunião foi angustiante. E eu imaginei que realmente não tinha dado certo. Aí fui para a reunião, quando cheguei lá, encontrei Dona Miriam, encontrei Micarla, encontrei a Rose e o Miguel Weber, né? Na época ele dirigia a rádio. E pediram para mim sentar, sentei, e o Miguel foi logo direto dizendo para mim: olha, cara, é o seguinte, a gente te ouviu e nós te ouvimos aí esses dias todos, fizemos uma avaliação sua, e alguns ouvintes também ouviram e tal, e deram suas opiniões, e você não foi aprovado. Você é muito ruim. Você tem uma voz bonita, mas não serve para locutor, você foi na lata. Desse jeito. Ele falou: você não tem condições, não tem condições de ser locutor, não.
você vai ter que voltar para a escola, você aprende mais. Aí quando você aprender, aí você volta aqui de novo, que aí a gente possa, para a gente te dar uma nova chance, né, e fazer um novo teste. E eu fiquei surpreso com a tamanha sinceridade dele, né? Eu falei, pô, você é muito sincero. Ele falou, não, sou sincero mesmo. Não dá, não dá. Eu falei, pô, então tá bom, eu agradeço a oportunidade. A dona Miriam falou alguma coisa também na hora, né? E ele confirmou, eu falei, tá bom, obrigado aí pela oportunidade, eu agradeço. Vou voltar a treinar novamente, não vou desistir do rádio, porque eu gosto, vou aprender mais e quem sabe numa outra oportunidade eu teria aí uma nova chance. E abri a porta, me levantei, abri a porta, saí, e quando já estava no meio do corredor, aí o Miguel Weber grita, né? Me chama, Ricardo, volta aqui, cara, vem cá. Aí eu voltei. Quando eu voltei, ele falou, meu irmão, é brincadeira, a gente tá brincando, isso foi só para tirar uma onda contigo. Você foi aprovado, pode trazer a carteira amanhã. É claro que você precisa aprender, mas eu tenho certeza que você vai aprender com o tempo, né? Porque o Miguel é um grande profissional, um cara que tem uma visão lá na frente. Porque depois de algum tempo eu até conversei com o Miguel, falei, Miguel, ouvindo hoje as fitas, né, que eram gravadas para me ver a performance da minha locução, eu ouvindo hoje, sendo mais profissional do que antes, se eu estivesse no seu lugar, com certeza eu teria reprovado o Ricardo Rossi. E por que você não me reprovou de verdade? E ele me disse, cara, eu não te reprovei porque eu sabia que lá na frente você ia melhorar. Eu sabia que você ia ser outra pessoa. Porque todos começaram assim. Então, com você não seria diferente. E aquilo me deixou muito feliz, eu fiquei muito contente, porque ele realmente é um profissional, um cara que entende. E aprendi muito com isso, né? Hoje eu olho as pessoas que tentam entrar no rádio, que querem entrar no rádio, que gostam de rádio, já olho de forma diferente, exatamente olhando por esse ângulo, por esse aspecto. Ninguém entra sabendo. Você aprende. Verdade. E você aprende como? Com os profissionais que já estão no rádio, os profissionais de antigamente, a velha guarda, entendeu como é que é? Então, é assim que nasce um locutor. E você tem que estar se reciclando sempre, tem que estar atualizado, ainda mais agora, né, João? Você sabe que o rádio tem um grande concorrente, que é a internet, mas eu já conversei com você uma vez, o rádio está vivendo o seu melhor momento, é o melhor momento do rádio, e o rádio não está sabendo ainda aproveitar isso. É necessário, é preciso ter uma visão diferente e aproveitar, porque o rádio ele nunca vai perder força. Pelo contrário, a gente tem a internet que pode somar e trazer resultados assim excepcionais, né, para a caixinha mágica chamada rádio. Ô, Ricardo, aí durante todo o tempo, durante 23 anos, você esteve todo esse tempo na 95 FM, ou você saiu para outra emissora e depois retornou para a 95? Não, na realidade eu sempre permaneci na 95, embora recebi alguns convites, né, para trabalhar em outras emissoras, não só aqui em Natal, mas também eu recebi convite para trabalhar no Rio de Janeiro, em São Paulo e nos Estados Unidos. Foram convites que foram feitos, mas na época eu não estava preparado para me poder sair da Rádio 95 e arriscar, né, uma vida profissional em outra emissora, por uma série de motivos, né, que me fez com que eu optasse em ficar na 95 mais FM. Mas a 98 foi muito gentil na época. O Felinto pai, Felinto filho, me fez um convite para fazer parte do time da 98. E eu conversei com o Miguel, conversei com a dona Miriam e com a Carla, Rosa, na época, e eles me ajudaram a tomar essa decisão e pediram para que eu ficasse na 95. Eles cobriram a oferta, na realidade, e como eu já estava em casa, isso me ajudou muito, e eu permaneci na 95, né? Embora 98 eu tivesse me convidado, e até hoje sou grato pela lembrança, né? E por eles terem optado, né, em querer um programa romântico à noite com o Ricardo Rossi,
apostando no meu trabalho que estava se iniciando naquela época, né? Eu ainda estava muito verde, não estava maduro, ainda não tinha toda a experiência que grandes locutores ainda tinham na época, mas eles apostaram nisso, mas eu não fui. E recebi um convite para trabalhar nos Estados Unidos, numa rádio brasileira, fazendo um programa para brasileiros, lá numa cidadezinha chamada Denver, nos Estados Unidos. E eu recusei também porque eu teria que ficar afastado da família, e isso para mim não era bom na época. Eu ia ter que me afastar de todo mundo. E viver nos Estados Unidos, e para mim não seria um momento certo. Nesse caso, a grana não falou mais alto, né? Porque era uma proposta muito boa mesmo para mim trabalhar nos Estados Unidos, mas tinha valores que eram mais importantes do que o dinheiro e continua sendo, que é exatamente a família, né? Verdade. Ricardo Rossi, meu amigo, foi uma alegria muito grande de conversar com esse grande profissional do rádio do Rio Grande do Norte, contou essa história aí bem objetiva, né? E vocês ficaram sabendo aí o nosso Ricardo Rossi, como começou no rádio, e apenas um pouco da história do Ricardo. É evidente que ele, se ele fosse contar toda a sua história, isso daria muito mais tempo. Mas o programa Giro Geral, aqui no quadro Gente do Rádio, devido à questão da pandemia, né, nós estamos fazendo esse quadro gravado e estamos fazendo através de uma ferramenta, né, de comunicação, através do Skype, e muitas vezes dá algum delay, dá alguns problemas, né, e evidentemente que os nossos telespectadores estão entendendo mais ou menos. Mas eu quero, quando voltarmos fazendo o estúdio, ter a presença do Ricardo Rossi também, conversando, e vamos bater mais um papo sobre a sua vida, sobre rádio, e evidentemente que será realmente um prazer muito grande e uma alegria muito grande recebê-lo no estúdio aqui do nosso Giro Geral. Ricardo, os microfones e câmeras da sua TV natal, do Giro Geral, do quadro Gente do Rádio, fica à sua disposição, amigo. Querido, obrigado. Eu que agradeço a você pela oportunidade que você tem dado, não somente a mim, mas aos grandes comunicadores da nossa cidade. E é verdade, a tecnologia, ela ajuda, mas ela tem as suas falhas, e eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem, né, que nos ouvem, vão entender perfeitamente isso. E o rádio é uma ferramenta que ela é indispensável, eu diria, em qualquer lar, porque é onde você encontra uma companhia, onde você encontra sempre alguém disposto a levar uma palavra de carinho, uma palavra positiva, uma palavra de ânimo. Eu já ouvi pessoas relatarem que uma única palavra dita por certo locutor mudou a direção da vida dessa pessoa para melhor. Então, isso mostra o quanto o rádio é importante. E, é claro, todos os profissionais que passam pelo rádio, né, estão ali dispostos a levar exatamente algo positivo para as pessoas que não vêm. Eu agradeço mais uma vez ao professor Carlos Alberto, também, que foi indispensável na minha vida, o saudoso Carlos Alberto, me ensinou muita coisa, e fica aqui esse registro dessa pessoa tão maravilhosa, tão carismática, professor do rádio, eu diria, Carlos Alberto. Olha aí, né? Entrevista com o nosso Ricardo Rossi. Muito boa entrevista com o nosso grande amigo e companheiro de rádio aí, Ricardo Rossi, grande Ricardo Rossi. Ele que pertence aí à Rádio 95 Mais FM. Bom, minha gente, é final do primeiro bloco. No segundo bloco temos ainda o balanço do futebol do Rio Grande do Norte com Silvio José. Também vamos ter o quê, hein? O dia 7 de setembro, houve um comboio da independência promovido aí pelo Clube Gugel Natal, e os gugeleiros colocou seus carros nas ruas, né? E a curiosidade de muita gente tirando fotos, filmando, né? E vamos mostrar aos senhores aí como foi esse dia 7 de setembro
no passeio aí do Clube Gugel Natal, no comboio da Independência. E também encerrando o programa, o Pistoleiro do Amor, José Orlando, para você, tá certo? Daqui a pouquinho, no segundo bloco, volto daqui a pouquinho.